Nós procuramos andar nos caminhos que Jesus ensinou. Procuramos ouvir a sua palavra, pois é ela mesma que nos ensina, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E tudo que nós encontramos pela frente são ensinamentos maliciosos, um evangelho distorcido, uma igreja corrompida por centenas de heresias. Não importa quem é você, líder, se na sua igreja o evangelho tem a sua cara, então é heresia. O evangelho de Cristo deve ter sempre a cara de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A principal especialidade das igrejas, que deveria ser a palavra de Deus, acabou sendo corrompida por valores temporais que praticamente obrigam todas as igrejas a seguir os caminhos do mundo, pois é no mundo em que elas estão inseridas que se encontram as maiores oposições à sua própria existência. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não faz muita diferença se o foco principal da igreja procura desesperadamente se fixar na palavra de sabedoria, que é o Evangelho do Senhor Jesus, ou ainda se o seu foco está meramente em corromper a fé e os costumes daquele povo que quer, sinceramente, ser o povo de Deus na terra. E com isso acaba levando esse povo para caminhos muito estranhos. O triste é que quase ninguém se pergunta: que caminho é esse? Essa oposição a qual nos referimos é a oposição à própria existência da igreja, e que não tem outra causa senão justamente o Deus Mamon, o inimigo de Deus, mas que impera soberano aqui no planeta Terra. O mundo não pertence ao maligno, mas o mundo jaz no maligno. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, não podeis servir a Deus e a Mamon. E enquanto nós estivermos vivos aqui na carne, nós pertencemos ao mundo. Logo, nós também jazemos no maligno. A palavra de Deus, falando sobre nós, nos ensina que estávamos todos mortos em pecados e em iniquidades. E essa é a condição natural do mundo. Já julgados por Deus por conta do pecado original, nós já fomos condenados junto com Satanás e o seu exército de anjos caídos. E agora estamos todos no mesmo barco, esperando apenas o cumprimento da sentença divina. Mas, na sua infinita misericórdia, o Criador revelou que nos seus planos para o ser humano seria criada uma oportunidade de reconciliação. Deus não queria que o homem se perdesse completamente. E então Deus colocou em prática o seu projeto de salvação. Deveria ser imolado um cordeiro perfeito e sem pecados, assim como, metaforicamente, ele providenciou um cordeiro para Abraão, que substituiria o seu filho Isaque no altar do sacrifício. Deus providenciaria o seu próprio filho, Jesus Cristo, para substituir o homem no altar. E até o fim, o cordeiro perfeito foi o seu filho unigênito. Homem nenhum poderia completar aquela obra, mas o próprio Deus providenciou tudo para o nosso favor. E é por causa disso que a salvação é uma graça, um favor imerecido. Para garantir tão grande salvação ao homem, é aí exigido apenas que confesse com a sua própria boca apenas umas poucas palavrinhas. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Por mais simples que isso possa parecer, é preciso entender que por trás dessas poucas palavrinhas existe todo um livro chamado Bíblia Sagrada, que é o próprio Senhor Jesus ensinando-nos página por página a viver nessa novidade de vida, onde nós aprendemos a abandonar todos os nossos pecados e maus caminhos para vivermos não mais nós, mas Cristo em nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, vamos aproveitá-lo, vamos ao seu encontro. Ele está em cada página da Bíblia Sagrada, nos mostrando o que fazer para sair dessa condenação eterna em que nós nos encontramos aqui nesse mundo. Um mundo que é inimigo de Deus. A chave é orar sem cessar e pedir a Deus que nos dê espírito de discernimento, para que ninguém nos engane. Se nós temos a palavra sagrada, que é a Bíblia, que é o próprio Senhor Jesus, nos trazendo todos os ensinamentos para andarmos nos caminhos do Senhor,
Qual é a justificativa que usaremos para nos desculpar por estarmos seguindo pelos caminhos tão estranhos que nos apresentam como sendo o caminho da palavra de Deus? Você já sabe que se não está na Bíblia é falso. A palavra nos afirma isso. Não importa o que for que qualquer ser humano disser, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, de onde vem esse encantamento com o qual milhões de pessoas são enganadas diariamente? Irmãos, a origem disso tudo está no próprio coração corrupto do ser humano. Deus alerta sobre o coração do homem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E cada um é responsável diante de Deus por se deixar envolver pela lábia de bons oradores que sabem falar muito bonito, mas que só procuram o benefício próprio nessa transação que acontece dentro das falsas igrejas. Muitas são as pregações sem começo, meio ou fim que acontecem frequentemente, feitas por pastores itinerantes que apenas sabem falar muito bem, mas que são vazias de conteúdo. Enquanto eles vendem o seu peixe, as pessoas ficam encantadas, tão somente porque não estão biblicamente preparadas no seu entendimento para discernir. A sabedoria nos ensina a reter o que é bom, a verdade, e a rejeitar o que é mal, a mentira. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós precisamos do conhecimento. Se bastasse a inspiração do Espírito Santo, como muitos dizem por aí, com certeza nós não teríamos recebido de Deus esse presente maravilhoso, esse manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Em todas as coisas, o bom senso sempre está no equilíbrio. Vamos então equilibrar o conhecimento da palavra de Deus com a inspiração do Espírito Santo. Isso nos leva de volta a cada página da Bíblia Sagrada e a cada um dos ensinamentos do Senhor Jesus. É por isso que nós dizemos que um homem com a espada nas mãos, uma Bíblia, torna-se invencível pelo mal. Afinal, para ser um homem segundo o coração de Deus, é necessário saber o que significa ser esse tal homem. Para ouvir alguém ensinar o Evangelho do Senhor Jesus, é necessário acompanhar as páginas da sua Bíblia para saber a verdade. Os bereanos faziam isso, e eles foram exaltados como um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. A palavra de Deus insiste em nos ensinar a ler a Bíblia, a conhecer ao Senhor Jesus e a tudo que Ele nos deixou escrito como regra de vida, a ser seguida pelos cristãos fiéis. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, como é terrível e grande essa responsabilidade que Deus conferiu a cada um de nós, essa responsabilidade de conhecê-lo o suficiente para não nos deixar ser enganados por tão grande matilha de lobos que se lançam, famintos e furiosamente contra as ovelhas do Senhor. Nós esperamos, do fundo do coração, que essas nossas palavras incentivem a cada um dos irmãos a estreitar os laços de relacionamento com a palavra de Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Sobre conhecer mais ao Senhor, a palavra de Deus nos ensina pelo profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E em contrapartida nos ensina também: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega toda a terra. Conheçamos, irmãos, a nossa promessa é de salvação eterna. Vamos orar? Senhor meu Deus, tira, Pai, o véu que está dentro dos olhos do teu povo. Abre a nossa visão para que nós possamos ver a tua verdade. Dá-nos o espírito de discernimento para podermos separar e rejeitar tudo aquilo que não presta e que lobos inventam dizendo ser a tua palavra. E para que possamos aceitar tudo aquilo que verdadeiramente é a tua palavra e que nos prepara para a vida eterna. Amém, Senhor, e graças a Deus.